Olá pessoal, nessa segunda parte da videoaula sobre a eliminação da ambiguidade, a gente continua com a ideia da associatividade e precedência dos nossos operadores para uma regra de expressão, por exemplo, e aí a gente vai trabalhar de uma forma genérica que se eu tenho uma produção S implica em S, A, T, ou S, B, T, ou S, C, T, e finalmente S, D, T, tá? Desde que o S implique também, por sua vez, em T, né? E esse T seja um identificador, a gente pode trabalhar essa regra de uma maneira em que os nossos A, B, C e D, que representam operadores, eles possam ter a associatividade dos seus operadores. Então, por exemplo, eu posso definir que o A e o B têm associatividade à esquerda e o C e o D têm associatividade à direita. Tá? Isso implica dizer que se eu tiver, por exemplo, o A representando uma soma, tá? Então vamos supor que o A é o operador de soma. Se eu tenho essa associatividade à esquerda, na hora em que eu faço 3 mais 4 mais 5, como eles são os mesmos, como as operações são entre os mesmos operadores, eu primeiro faço 3 mais 4, que me dá o valor de 7, e logo em seguida eu faço o 5 tendo o valor 12. Tá? Então, se eu tiver um operador com associatividade à direita, então vamos supor aqui 2 elevado a 2 elevado a 3, o operador de potência, né, considerando que esse é o nosso operador de potência, ele tem essa definição prioritariamente associatividade à direita. Então, primeiro eu faço essa operação, 2 elevado a 3 é 8, e logo em seguida eu faço 2 elevado a 8. Tá? Então, essa definição, que é 64, essa definição me permite estabelecer a associatividade entre os operadores. Mas suponha que, além da associatividade, eu tenho a questão da precedência. Então, eu quero definir agora a precedência que o A é menor do que o B, é menor do que o C e é menor do que o D. Perceba que, se os operadores têm precedências iguais, isso implica dizer que eles não vão ter nós não vamos criar classes de precedências. Ou se eles forem iguais, nós vamos criar a mesma classe de precedência para definir uma igualdade entre a precedência dos operadores. Então, por exemplo, o operador de soma e de subtração, eles permanecem na mesma classe de precedência. Mas para essa ideia que a gente está definindo que o operador A é menor do que o B, que é menor do que o C, que é menor do que o D, no conteúdo de precedência, a gente aplica a regra da seguinte forma. Olha, eu tenho essa gramática e ela é ambígua, tá? Porque eu não tenho definição de precedência associada para ela. Bom, então, independentemente dela ser ambígua ou não, por mais que eu resolva a ambiguidade, eu tenho que definir a precedência como a gente viu na aula anterior, né? Com o problema dos operadores, nas expressões. Então, eu vou definir agora, para cada operação, né, cada operador, eu vou definir uma regra distinta, tá? E aí a recursão vai ser de acordo com a associatividade. Então perceba que a associatividade de A e B é à esquerda. Então eu vou definir agora que o meu S, ele vai ser o próprio S, a S1 ou o S1. Como a associatividade é à esquerda, eu defino o novo fator de composição, né, a nova regra, à direita. A gente viu na aula anterior. Então, o meu S1 passa a ser o S1 BS2, porque também o meu B é representado à esquerda. E o meu B tem uma precedência maior do que o A. Então, ele vem para o próximo passo. E aí eu converto o S1 em S1, B, S2 ou S2. O S3, né? A classe S2 vai ser
Antigamente eu tinha S, C, T. Só que agora a minha precedência de C e de D são à direita. Então, S3, C, S2. Eu tenho uma precedência à direita, ou S3. E, finalmente, o meu S3 é o próprio termo D, S3, tá? Porque o nosso termo já está no último elemento, que é o final, que vai me levar a x. Tá? E, portanto, o meu t passa a ser x. Então, essa regra me permite atribuir associatividade para as operações e me permite atribuir a precedência, considerando sempre que eu tenho a possibilidade de ter elementos operadores de precedências diferentes e a forma que eles vão ser contabilizados, ou seja, a associatividade desses elementos. Bom, no contexto da aplicação, né, desses conceitos, dessas regras de associatividade e precedência, vamos considerar esse pequeno exercício para a gente compreender melhor a utilização das regras de acordo com uma definição que eu queira para a minha gramática. Então, o exercício diz o seguinte: defina uma gramática para expressões aritméticas com os operadores mais, menos, asterisco, divisão, módulo e potência. Para essa gramática, a gente vai definir a precedência mais, menos, ela é menor do que multiplicar, dividir e o resto da divisão, módulo, que por sua vez são todas menores do que a potência. Então, para essa gramática, quando a gente definir uma expressão, por exemplo, 3 mais 4 vezes 7 elevado a 2, né? A gente vai estabelecer que, olha, 7 elevado a 2 deve ser a primeira realização do resultado. Então, 7 elevado a 2 tem que me dar um resultado R1. Logo em seguida, a multiplicação é a minha precedência. Então, o próximo passo é multiplicar esse resultado R1 por 4, que vai me dar um resultado R2. E esse resultado R2, por sua vez, tem a adição do valor 3 por conta da definição de precedência que eu fiz para esse exercício. Tá? Então, essas considerações devem ser aplicadas a partir das regras que a gente acabou de ver dentro da definição da nossa gramática. Além dessas definições, a gente tem ainda o conteúdo da associatividade. Todos os operadores vão ser à esquerda, exceto o operador de potência. Então, isso significa dizer que se eu tiver a expressão 3 menos 4 mais 7, como eu tenho uma associatividade à esquerda, primeiro eu faço 3 menos 4, ele é o meu resultado 1, mais 7, que vai definir o meu resultado 2. Tá? Então, todos têm a mesma associatividade, exceto da potência, né? Que, por exemplo, eu até sugeri no slide anterior. Se eu tiver 2 elevado a 2 elevado a 3, como a associatividade é à direita, então, primeiro esse resultado é computado, resultado 1, e em seguida o resultado 2 é inserido na contribuição desse elemento. Então, eu teria 2 elevado a resultado 1. Tá? Então, isso é definir a nossa associatividade. Perceba ainda que no exercício, as expressões não utilizam parênteses. Na hora em que eu defino a utilização dos parênteses, eu dou automaticamente ao próprio definidor da cadeia a possibilidade de trabalhar com a sua precedência. Tá? Mas para esse exercício, a gente não vai considerar os parênteses e, por sua vez, a gente vai definir a gramática sem essa, digamos assim, essa sutil diferença para expressões aritméticas. Bom, então, primeiro passo, a gente vai definir a gramática mesmo que ambígua. Então, a gente define essa gramática usando as expressões, deriva expressão, OP expressão,
ou num, tá? Lembrando sempre que o nosso num, ele vem lá do analisador léxico, que é justamente reconhecer o padrão que se encaixa em números, né? Definição de números. Então, ele, por sua vez, vai levar a um símbolo terminal, a um token da minha linguagem. O operador, o OP, né? A variação OP, né? A regra, ela vai levar a mais, menos, multiplicação, divisão, módulo e potência. Perceba que essa gramática, da forma que foi definida, ela não tem associatividade e nem tem a relação da precedência. Tá? Então aqui, por sua vez, ela é ambígua. Eu posso derivar eu posso construir diversas árvores para uma cadeia simples, por exemplo, tá? Então ela não é fundamental e nem deve ser utilizada para definir a resolução do nosso exercício, já que a gente quer ter precedência, quer ter associatividade e, como processo de análise sintática, a gente quer definir uma gramática que não seja ambígua. Bom, partindo dessa gramática ambígua, a gente tem estratégias para, primeiro ponto, separar os nossos operadores em 3 classes de precedência, que é a nossa definição. Então, a primeira classe eu vou definir como mais e menos, a segunda classe eu vou definir como multiplicação, divisão e módulo, e a terceira classe, por sua vez, o operador de potência, né? Então, aqui a gente tem a questão da precedência, né? Então, do menor para o maior. Aqui a gente define a precedência. Tá? Então, o operador 1 tem menor precedência que o operador 2 e, por sua vez, o operador 2 tem menor precedência do que o operador 3. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi separar essa classe OP em 3 operações diferentes. Então, até agora, a gente só definiu uma gramática ambígua e separou os nossos operadores para definir bem as precedências. O próximo passo que a gente vai fazer é forçar definir a associatividade junto da nossa precedência. Então, eu vou agora pegar expressão, converter em expressão, OP1, que é o de menor precedência, e definir uma nova regra chamada termo. E essa expressão ela pode me levar também ao termo, assim como a gente viu na aula passada. O termo ele pode ser o próprio termo, o operador 2, que é, mais uma vez, próxima da alta precedência, vai definir um fator. Ou simplesmente o termo define esse fator. E o nosso fator, por sua vez, que é o último estágio de precedência que eu vou definir, ele deve ser num, OP3 e fator, tá? Portanto, o fator também pode ser um num. E o nosso OP1 é mais menos, o OP2 é multiplicação, divisão e módulo, e o OP3 é o potência. O detalhe aqui agora, né, pessoal, é que antes o termo derivar termo OP2 fator, aqui eu tenho uma associatividade à esquerda. Aqui eu tenho uma associatividade à esquerda. E como definimos como regra do exercício, a gente tem uma associatividade à direita para o operador 3, que é a potência. Perceba ainda, pessoal, que se eu tivesse 2 elementos de mesma precedência, né, o potência e outra operação qualquer, e eles tivessem associatividade diferente, eu teria que separar os operadores também, tá? Então, esses são pontos que devem ser enaltecidos.
Se eu tivesse aqui um outro operador, por exemplo, sei lá, ou exclusivo, e esse outro operador ele tivesse a mesma precedência de OP3, eu teria que ligar fator, essa produção permaneceria, mas eu teria que adicionar uma ainda que o fator OP3, né, derivaria um próprio num. Tá? Então, essa poderia ser uma justificativa. Ou, mais facilmente, para não gerar ambiguidade aqui, para não gerar problema, a gente poderia criar um OP4 e definir no mesmo grau do fator. Né? Então, seria fator OP4 e num. Tá? Onde o OP4 seria esse nosso operador de ou exclusivo, por exemplo. Tá? Então, essas questões devem ser evidenciadas quando eu tenho a relação da associatividade e da precedência. Bom, então, já que eu montei esse terceiro passo, eu posso agora, por exemplo, testar a cadeia 3 vezes 2, potência 4, potência 5 mais 3 e tentar montar a minha árvore. Né? Então, se a gente for montar nossa árvore, olha o que vai acontecer. Eu tenho expressão que deriva a expressão OP1 termo. Expressão deriva termo e o meu termo deriva termo OP2 fator. O termo deriva fator, que por sua vez deriva num e mais uma vez me leva ao 3. O OP2 é a multiplicação. O fator deriva número, OP3 fator. O fator deriva número, OP3 fator. E fator deriva número que chega em 5. Então, o que vai acontecer aqui primeiro é eu tenho uma precedência à direita nos operadores de potência. Então, isso é executado primeiro. Depois isso vai ser executado e, por sua vez, a gente executa a multiplicação. Lá para a segunda fase, a gente tem a soma e, finalmente, a definição do termo que leva a fator, leva a num e leva ao elemento 3. Então, perceba que se a gente for fazer uma geração de informação, né, uma síntese dessa expressão, o que deve ser computado primeiro está aqui pela precedência à direita lá na potência. Então, primeiro isso acontece, o resultado disso acontece com o 2, como eu havia definido, né? Em seguida, a multiplicação prevalece a soma e finalmente a soma é realizada. Dessa forma, eu consigo definir a minha gramática obrigatoriamente com as regras de precedências que a gente definiu no nosso exercício, né? Como a matemática diz, né? Como a matemática rege a questão das expressões aritméticas. Bom, então como nós mencionamos inicialmente, nós vamos aqui trabalhar 3 técnicas, né, que podem nos ajudar na eliminação da ambiguidade. A primeira técnica que a gente já definiu, né, com relação à definição da regra para a precedência e associação, né, para verificar, por exemplo, as expressões aritméticas. Agora a gente vai tentar ver outra forma de modificar, outra técnica que seria uma forma de modificar ligeiramente a linguagem que eu quero trabalhar. Então, para a gente compreender melhor, vamos considerar o exemplo em que eu tenho uma gramática que diz o seguinte, olha, para uma declaração pode derivar em if declaração, né? Uma declaração do tipo if, ou qualquer outra declaração qualquer. Por exemplo, uma atribuição de variáveis ou uma atribuição de um vetor e assim sucessivamente. Não me interessa, em princípio, outra declaração. Me interessa a relação do if. Declarar com if significa dizer que eu tenho que ter um if, né? Primeiro, lembrando que esse if é uma palavra reservada que vai ser cercada como um token lá no nosso analisador léxico. Abre parêntese é também um elemento reservado, né? Que é um operador de abre parênteses, né? Que é um elemento de abre parênteses. Expressão pode ser derivada em 0 ou 1. Tá? Vamos abstrair
que é verdadeiro ou falso. Então, se verdadeiro, faz alguma coisa, se falso, faz alguma coisa. Então, se abre parêntese, expressão, fecha parêntese. Declaração. Então, eu posso, dentro do if, né, abre expressão, fecha expressão e fazer outra declaração do tipo if ou, por exemplo, uma atribuição qualquer, tá? Mas esse comando também pode ser formado a partir de um if, abre expressão, fecha expressão, né, com parênteses, uma declaração, né, se não, outra declaração. Tá? Então, vamos considerar essa gramática para um comando if em uma linguagem de programação X qualquer. O que acontece é o seguinte, suponha que eu tenha a cadeia de exemplo, if, suponha que o código dessa linguagem pelo programador foi digitado if, abre parêntese, 0, fecha parêntese, if, abre parêntese 1, fecha parêntese, outra, else, outra, né? Outra definição qualquer. Bom, então, sintaticamente está tudo correto, porque a partir da minha gramática eu posso declarar, por exemplo, ó, inicio em declaração. Então, começa com if, está aqui o if, abre parênteses, está aqui, expressão pode ser 0 ou 1, está aqui, tudo certo, fecha parênteses, tudo certo. If é uma declaração do tipo if, né? Então, abre parêntese, tá ok. Tá dentro de expressão, tá ok. Fecha parênteses, ok. E aí a declaração pode ser outra, né? Então, outra. Só que nesse contexto eu poderia ter escolhido if, abre, expressão, fecha, declaração, else, outra. Ok, o que acontece, pessoal, é que essa gramática aqui, ela é ambígua, né? Porque eu não sei se esse else, prioritariamente, ele faz parte desse if, ou se esse else faz parte desse if. Então, para que eu gere a síntese do meu código, isso tem que estar bem definido no meu compilador, para que eu faça realmente a instrução funcionar de forma correta, que é o nosso intuito com o processo de compilação. Então, perceba que eu posso gerar essa árvore de derivação, onde eu tenho o if 0, aí dentro desse if 1, outra, if else, né? Outra. Ou eu posso dizer if 0, if 1, outra, else, outra. Então, nesse caso, o else está ligado com esse if, e nesse caso, o else está ligado com if, esse if mais interno, tá? Então, a gente pode usar alguma estratégia aqui de maneira que eu vou modificar a minha linguagem, vou modificar a gramática da declaração do comando if, nesse caso, para que essa ambiguidade seja resolvida com apenas essa modificação. Então, vamos entender como vai funcionar aqui essa modificação. No caso que a gente tratou, eu vou ter uma dificuldade de modificar a gramática, né? Porque é o seguinte, olha, a minha declaração, ela tem um casamento da declaração, que é o padrão if, abre, fecha, casamento, declaração, else, casamento, declaração, outra. Mas eu posso definir sem esse casamento direto, né? Porque aí eu poderia fazer if, abre, expressão, declaração, ou if, abre, expressão, casamento, declaração, else, sem casamento, declaração. O que acontece? Somente o casamento, declaração aqui, aparece antes do else. Então, nesse caso, a gente força que haja uma preferência por fazer o casamento do else assim que possível, tá? Então, vamos ver como é que eu poderia fazer uma modificação para tornar isso mais claro um pouco, né? Se eu tiver outra opção, né, vou dar outra opção. Ali, aquela opção funciona corretamente porque eu vou forçar a ter o casamento. Mas eu poderia fazer algo mais direto, né? Que é mais parecido com o que a gente trabalha nas nossas linguagens.
é definir um if e definir um end if para compor o elemento a qual ele pertence, né? Então, essa declaração do if, ela agora tem que ter um if e um end if. É como se eu tivesse um abre e fecha parêntese, né? Ou um abre e fecha bloco de elementos de instrução, né? E da mesma forma que eu tenho aqui o if, eu tenho também um end if bem aqui, usando o comando else. Agora, com essa simples modificação, eu não tenho mais dúvida de quem é quem, né? Por exemplo, if 0, if 1, outra, else outra, esse end if está ligado com o próprio if e esse end if está ligado com esse elemento. Então, eu eliminei a ambiguidade daquela gramática somente modificando usando uma construção end if. Eu poderia usar como as linguagens trabalham, um abre parênteses para bloco ou fecha parênteses, né? Poderia fazer assim dessa forma também, tá? Mas o end if fica bem claro aqui na definição de que eu sei realmente de quem é a construção da minha, de que forma eu vou participar, qual a parte da árvore que eu vou reconhecer para fazer a instrução, tá? Então eu elimino a ambiguidade, não tem realmente mais dúvida de qual if o else pertence. Bom, e a terceira e última técnica, né, estratégia, a gente ainda vai trabalhar com alguns algoritmos, algumas técnicas específicas para cada tipo de analisador, a forma de análise, né? Se ela vai ser top-down ou bottom-up. Mas essas três técnicas, elas são aplicadas a qualquer uma dessas formas de verificação da gramática, né? Dessa forma de análise de analisador sintático. Bom, e essa terceira regra, ela basicamente você vai colocar algumas regras extras diretamente na implementação do seu analisador, né? Então, se você estiver diante de um gerador de analisador sintático, o que acontece é que normalmente ele tem um aspecto guloso, um aspecto ganancioso na checagem dos seus tokens, né? Então, o que acontece? Sempre a gente vai tentar buscar a regra que faz o casamento com mais tokens. Então, eu vou atrás de uma regra em que eu continue fazendo a leitura até que eu case realmente um padrão de maior possibilidade de tokens, né? Sem precisar fazer o retrocesso. Então, essa é uma política muito utilizada nos geradores de analisadores de léxico, né? Como o anti-LR e o IACC. E o que acontece é que toda vida que quando você vai modificar a gramática, a complexidade vai aumentar. Então, às vezes, você pode utilizar essas funções extras aplicadas diretamente no analisador, tá? Então, vamos entender melhor como isso funciona. Por exemplo, no IACC, você pode definir a precedência e a associatividade dos terminais apenas com a função, por exemplo, left e right. Então, se eu coloco aqui left e o símbolo mais, que ele sabe que é um terminal, que é um operador, ele define esse comando especial para precedência, né, em ordem crescente e associatividade dos terminais. Então, aqui, o meu mais, ele tem a precedência, aliás, ele tem a associatividade à esquerda, mas a precedência dele é menor do que o vezes, né? Então, eu tenho aqui um critério de ordem de precedência, tá? Então, aqui, a precedência do asterisco é maior do que a do mais. Então, quando eu estiver trabalhando com uma gramática, mesmo que ela seja ambígua, que é esse caso, né? Se eu estiver lendo uma cadeia, por exemplo, 3 mais 4 vezes 5, na hora em que eu for ler o símbolo 4, o IACC está na configuração dele, basicamente essa ideia, o E mais E, né? Que ele está tentando fazer a inferência, ele lê o símbolo 4 vezes 5. Então, o que acontece nesse momento é que ele tem que fazer o seguinte, olha, eu vou
reduzir para gramática com E mais E, ou eu vou esperar um pouco mais à frente para ver se eu tenho uma precedência maior e eu preciso fazer, por exemplo, E vezes E, tá? Então, ele olha da seguinte forma na hora que vai gerar o seu analisador. O terminal mais à direita do seu lado esquerdo, ele volta e vê que é o mais, e percebe que o terminal mais à esquerda do seu lado direito é o vezes. Quando isso acontece, ele tem lá na definição o seu vezes como precedência maior do que o mais. Então, ele toma por decisão não inferir nesse momento e continuar lendo. Na hora em que ele faz o E mais E vezes, leu o 4, né? Ele leu 4 e tem um 5, certo? Que é um próprio elemento A, que é como se fosse um identificador. Ele faz a leitura, transforma em A, e depois ele faz a inferência de E vezes E, convertendo em E vezes E, convertendo em E. E depois, o resultado de E vezes E, ele faz a soma e converte em E. Então, ele checa perfeitamente, a sintaxe está correta, e a árvore que vai ser gerada, ela se preocupa com a multiplicação e o resultado para fazer a soma. Então, perceba que essa é uma estratégia que pode ser acoplada diretamente no seu analisador sintático, e que os analisadores, geradores de analisadores léxicos, eles já dão essa possibilidade no momento em que você pode incluir novas funções ou códigos a partir da checagem da sintaxe de uma determinada produção, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem como as principais técnicas de definição. Nas próximas aulas, especialmente na próxima aula, a gente vai trabalhar o conceito de fatoração à esquerda e eliminação da recursão à esquerda. Essa recursão à esquerda, ela pode nos dar um problema seríssimo quando a gente estiver trabalhando com um analisador do tipo top-down. Tá? Então a gente precisa entender que eu tenho mecanismos de eliminar essa recursão à esquerda. Bom, e em sumo, o que a gente precisa entender sobre ambiguidade para finalizar essa aula? Nem sempre é possível a gente remover essa ambiguidade. Não há um algoritmo em que eu recebo uma gramática e retorno essa gramática sem nenhuma ambiguidade, tá? Então não tem como essa possibilidade. A gente tem um que remove o não determinismo em autômatos finitos, a gente tem outro que converte uma gramática em um autômato, a gente tem esses algoritmos, mas especificamente para reduzir a ambiguidade a gente não tem, tá? Então, algumas particularidades são clássicas. Por exemplo, a ideia das expressões aritméticas, né? O if, o then, o else. As expressões, por sua vez, com relação às precedência dos operadores e a associatividade da construção da nossa árvore. E o if, then, else, com a relação de saber para qual if eu tenho um else pertencente, né? O alinhamento desses comandos. Então, o que a gente pode fazer para resolver ambiguidades, né? Para eliminar esses conflitos? Depende também, né? A gente precisa ter uma certa experiência com a definição da gramática e depende também do algoritmo que a gente vai trabalhar, né? Algoritmos LL são algoritmos em que eu tenho da leitura da esquerda para a direita, sempre assumindo a derivação mais à esquerda, né? Então é left to right, leftmost derivation, LL. Quer dizer, da leitura da esquerda para a direita e derivação aplicada sempre mais à esquerda, né? A gente tem algumas coisas mais específicas, como eu falei. Os algoritmos LL, normalmente eles são aplicados para a análise sintática no conteúdo top-down, né? E nós temos os LR, que são left to right, rightmost derivation. Então, ele lê da esquerda para a direita, mas a definição prioritária é da derivação mais à direita. E a gente já tem outra forma para eliminar essas ambiguidades nesses algoritmos. São essas duas formas que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente nas próximas aulas.